ameaças elas surgiram quando nós começamos a identificar saídas ilegais dentro do presídio. É o pacificador do Espírito Santo. Coronel, o senhor tem alguma relação de amizade com o juiz? Você realmente matou o juiz? Foi eu mesmo. Quando nós começamos o trabalho, todo mundo acreditava que não ia dar certo. Ninguém acreditava que a gente fosse conseguir pegar as pessoas realmente líderes do crime organizado. E a gente foi trabalhando com muita calma, a sociedade cobrava muito, gente falando que não era hora, até que chegou a hora. Alexandre Martins de Castro, filho, foi uma pessoa que era excepcional, como filho, como profissional, como amigo, como colega. Teve uma infância normal e era brilhante. Pena que ele foi abatido. 7 horas da manhã. Um juiz jovem de 32 anos é assassinado a tiros em frente a uma academia de ginástica na cidade de Vila Velha. O Espírito Santo, na década de 90, foi tendo toda a sua estrutura governamental permeada por organizações criminosas, né, que foram se unindo, fazendo teias criminosas e terminaram por dominar completamente a estrutura governamental do Estado. A Lecoque foi apontada como um grupo de extermínio, o braço armado do crime organizado no Estado. Serviu de justificativa para o pedido de intervenção no Estado. Há denúncias de que está por trás das recentes ameaças de morte. O Estado do Espírito Santo passava por um momento bastante conturbado, dominado por várias organizações criminosas, na verdade, que principalmente dilapidavam o erário público. A gente tinha pessoas da contravenção no Poder Legislativo, a gente teve situações de governadores respondendo por desvio de dinheiro. Então, realmente, o Estado estava bastante comprometido com relação à dilapidação do erário público. E isso era um grande foco de preocupação. Tanto é que, quando um governador foi afastado, na época o Zé Inácio, teve um pedido de intervenção federal no Espírito Santo, que o presidente da República, à época, chegou a anunciar que faria intervenção federal no Espírito Santo. Foi Fernando Henrique Cardoso. Vou procurar quem for necessário para mostrar, porque intervenção, repito, não haverá. Mas eu não vou deixar isso barato, não. Essa intervenção acabou não ocorrendo porque ela impediria emendas à Constituição. Com isso, o ministro da Justiça pediu demissão do cargo e, como uma espécie assim, de prêmio de consolo, né, criaram uma missão especial de combate ao crime organizado que era composta por vários órgãos, né, por integrantes de vários órgãos. Polícia Federal, Receita Federal, Ministério Público Federal, Magistratura Federal. No fim da tarde, começaram a chegar os responsáveis pelos órgãos federais no estado, Ministério Público, Receita Federal e Polícia Rodoviária, que deve também receber reforços para a operação que será desenvolvida no estado. Mandando mais de 200 policiais federais, 10 delegados federais. A sala onde vão trabalhar os delegados já está preparada. Até o início da tarde, 30 agentes haviam chegado à Vitória. Os outros 20 são esperados até o fim da noite. Eles serão alojados no 38º Batalhão do Exército. A informação não oficial ainda de que virão pelo menos 50 policiais para cá, para nos ajudar. Também participaram o chefe da missão especial e o representante da Agência Brasileira de Inteligência. Muito homicídio e pouco resultado. Para que vocês tenham uma ideia, só a central de inquéritos nossa, que tinha uma delegada, um escrivão e 2 policiais, nós tínhamos mais de 7.000 inquéritos policiais. Quando eu assumi a divisão, ela estava com aproximadamente 15.000 inquéritos policiais em andamentos. São 1.500 inquéritos de homicídios no Espírito Santo de autoria conhecida. A polícia sabe quem matou. Falta agora relacionar esses crimes e descobrir os mandantes. Nós temos crimes recentes investigados aqui, inclusive na área de Vila Velha, onde somente o executor recebeu R$6.000 por cada crime. Como nós chegamos para ser juízes auxiliares de um juiz antigo, titular, que já estava prestes a chegar ao tribunal, a gente sempre teve o respeito, porque a gente, na verdade, ele era o titular, o serviço, ele era o responsável, nós estávamos ali para auxiliar. Só que nós começamos a descobrir várias irregularidades, tipo transferência de presos irregularmente, progressões de regime dadas sem requisito objetivo. No requerimento assinado no último dia 31, em que o Procurador-Geral de Justiça, José Paulo Calmon Nogueira da Gama, pede a prisão do juiz Antônio Leopoldo, são apontados 8 indícios sobre o crime.
No documento, depoimentos de muitas testemunhas, entre elas o agricultor Manuel Correia, beneficiado por um alvará de soltura assinado pelo juiz Antônio Leopoldo e que foi assassinado no presídio de Cachoeiro. Manuel Correia revela ainda que o juiz e o primo dele são muito amigos do Coronel Ferreira, considerado o braço armado do crime organizado. Foi nessa época, né? Ele já na magistratura do Estado do Espírito Santo, na vara de execuções penais, mas também responsável pelos inquéritos referentes à missão especial no âmbito da Justiça Estadual. Trabalhando diretamente com os presos e tentando resolver a situação de caos no sistema prisional do Estado, o juiz Alexandre Martins Filho começou a incomodar. Os presídios eram uma das preocupações que eles já traziam de antes, né? Porque ele já era o juiz da execução penal, e já relatava o caos completo, que eu também já conhecia. Eu tinha sido do Conselho Penitenciário Estadual ali para 97, mais ou menos, e já tinha constatado, né, essa desorganização absoluta do sistema, a absoluta incapacidade de manter os presos dentro das cadeias, não tinha nenhuma disciplina, né, não tinha vigilância, ficava lá quem queria, quando queria e fazia o que queria. Junto com outros 2 juízes da vara de execuções penais, normatizou a saída de presos das cadeias e começou a receber ameaças de morte. Talvez o que tenha influenciado o Alexandre na seriedade do serviço foi o exemplo que ele teve, porque ele, na verdade, foi criado muito comigo dentro do quartel. E ele via como eu trabalhava dentro do quartel, porque eu era militar, bebia cerveja como bom carioca, gostava de praia, enfim, uma criança normal, um bom filho, não demonstrava que seria o profissional que acabou sendo, porque ele era muito brincalhão. E ele continuou sendo brincalhão fora do serviço e muito sério no serviço. Acabou a história de que pessoas que só pobre é preso, né? Agora pessoas também com situação financeira boa, com um bom posicionamento social, acabam sendo presos. Delegacia como Praia do Canto, que era um lugar que vivia vazio, agora está ficando superlotado. Grátis deixou o Tribunal de Justiça, ele foi levado de volta para a delegacia da Praia do Canto, onde esteve preso antes de ser transferido nesta quinta-feira para o Presídio de Segurança Máxima de Viana. Alexandre Martins eu conheci bem antes. Alexandre Martins ele foi meu professor, né, de penal, uma pós-graduação em penal pela então FADIC. A verdade é que a vida funcional dele estava muito acessível a mim, porque a gente conversava quase todo dia. Nós tínhamos um curso em Vitória e nós éramos sócios, então a gente conversava muito. Ele, quando foi trabalhar na vara de execuções penais, ele comentou que conheceu, que reviu o Antônio Leopoldo. O preso hoje custa para o Estado uma média de 4 salários mínimos. E com a liberação, na verdade, uma liberação legal, nesses 100 dias, pode-se observar, de 1.080 presos, é uma economia de 4.336 salários mínimos por mês para o governo. A gente achou no primeiro momento que era um erro dele, pelo volume, era uma vara muito grande, ele pode estar errando. Então nós começamos a identificar, pegamos e fomos levar ao titular. Neste relatório, o juiz assassinado Alexandre Martins e o colega Carlos Eduardo Lemos apontam uma série de irregularidades cometidas por Antônio Leopoldo, titular da vara de execuções penais na época. De acordo com o documento, Leopoldo coagia funcionários. Eles eram obrigados a emitir a pedido do juiz pareceres favoráveis para soltar presos por medo de perderem os empregos, inclusive para militares presos. Problema de transferência de presos. Nós tivemos um caso, eu tive uma denúncia, não foi uma denúncia, nós fizemos aqui uma interceptação de uma ligação do coronel Walter Gomes Ferreira. Olha, identificamos isso aqui, a gente veio de comunicar, que a gente vai ter que acertar, e aí a gente viu que ele virou para a gente e falou assim, não, isso aí é para deixar assim, não mexa, se eu fiz, é assim. A gente viu que estava errado. E aí começamos a ter mais atenção e começamos a identificar várias irregularidades, principalmente transferência de presos muito perigosos, ligados a tráfico e grupo de extermínio, e homicídio, né? Então a gente viu e começamos então a deixar bem claro que a gente não ia aceitar aquilo. Ele começou a resistir e nós tínhamos 2 opções, ficar quieto, deixar ele fazer o que ele quisesse,
ou representar o tribunal mostrando as irregularidades que a gente tinha identificado. Deus vai mostrar a verdade. Eu mudei de ideia porque eu vou ter que falar na comissão investigante do tribunal. Então, por uma questão de ética, eu não posso antecipar essa revelação, eu vou revelar lá na comissão de ética no momento oportuno. Eu vou revelar. Tem documentos? Em relação apenas ao Coronel Ferreira, havia essas notícias de envolvimento nos crimes de mando, né? Nos homicídios encomendados. Essa era a informação que havia na época, que foi investigada. O coronel Marcos Antônio Santos acusa um outro coronel, Walter Gomes Ferreira, detido no quartel de Maruípe, de comandar um grupo dentro da Polícia Militar que atua em parceria com o crime organizado. Ele comandava aquela bandidagem daquela área de Cariacica todinha. Cheguei lá em Viana, encontrei o Major Ferreira infiltrado na Câmara Municipal de Viana. Esse grupo, Toninho Hold e Ferreira, eles dominaram 10 vereadores, dos 15 que tinha na Câmara, 10 era sob o comando do Toninho Hold e do Ferreira. E o bando deles que eles têm, né? Então, o Ferreira, ele agia como o braço armado do Toninho Hold. Ele age em Cariacica, ele age no norte do estado, Pancas, São Mateus, ele age e ninguém faz nada. A PM tem medo dele. Na última quarta-feira, Manuel prestou depoimento na Promotoria de Justiça de Cariacica. Acusou o coronel da PM, Walter Ferreira, de comandar um grupo de extermínio no Espírito Santo. Ele era a principal testemunha contra esses grupos de extermínio e contra o próprio magistrado, porque ele tinha dado depoimentos falando da participação do juiz, do policial militar, do policial civil no grupo de extermínio. Ele era a principal testemunha, então, na verdade, apesar de ele estar com mandado de prisão, a gente sabia que se ele fosse para o presídio, ele seria executado. De acordo com informações da Polícia Militar, 2 horas depois, ele apareceu assassinado no Pavilhão 2. Não é estranho que o cidadão ontem, ou anteontem, não sei, testemunhou e hoje, ao chegar aqui, antes de entrar na cela, é morto. O Manuel Correia havia denunciado, prestado depoimento em desfavor de várias pessoas, incluindo o Coronel Ferreira, foi indevidamente transferido para o sistema carcerário estadual e não teve tempo nem de largar as mochilas, já foi assassinado ali na porta de entrada. Este preso, ele com certeza deveria ter tido um tratamento de uma escolta fortemente armada até a chegada do presídio, uma cela separada e uma proteção especial, porque era público notório de que este preso corria sério risco de vida. Tanto eu quanto o Alexandre não tínhamos personalidade para deixar aquilo passar, fingindo que a gente não estava vendo. Pela manhã, prestaram depoimento os promotores Evaldo Martinelli e José Luciano e o juiz da Vara de Execuções Penais, Alexandre Martins. Verificamos que essa transferência ela foi solicitada pela Polícia Federal e determinada pela Secretaria de Justiça, sem passar pelo conhecimento da Vara de Execuções Penais. A presidente da CPI já demonstrou indignação com o que ouviu até agora. Eu não acredito que chegue um preso lá e que de repente se acabe, se extermine uma vida assim desse jeito. No júri que foi feito aí com relação ao Ferreira, eu deixei muito claro para os jurados que Alexandre Martins de Castro Filho assinou a sentença de morte dele no momento que ele algemou o Coronel Ferreira em frente às câmeras. O senhor teve algum tipo de problema pessoal com o juiz Alexandre? Nunca tive. Eu nem o conhecia, como eu já disse e declarei várias vezes. Eu nunca tive com o doutor Alexandre, não o conheci, a não ser no malfadado dia em que ele foi lá no quartel para acompanhar a minha transferência. A transferência do coronel Walter Gomes Ferreira para o Acre mobilizou um total de 61 policiais. Mas o coronel Ferreira demorou muito a sair do quartel. A transferência marcada para o final da manhã foi sendo adiada várias vezes. O coronel disse que se sentia mal. Às 2 da tarde, o juiz Alexandre Castro Filho, da Vara de Execuções Penais, pediu uma ambulância com um médico para examinar o coronel. Já determinei que uma viatura da Polícia Rodoviária Federal, ambulância acompanhada de médico, venha até aqui, faça o exame do coronel e tendo possibilidade que promova logo a transferência dele hoje. O importante é que a decisão ela foi dada pela Vara de Execuções Penais e ela vai ser cumprida.
Enquanto não chegar nenhuma ordem em sentido contrário, habeas corpus ou coisa parecida, a decisão foi dada e ela vai ser cumprida hoje de qualquer maneira. Não foi algemado, salvo engano, né? Não aceitaram, ele não aceitou a algema e o pessoal da Polícia Federal ficou com medo de algemar e criar mais problema e tal. O ambiente estava muito tenso, né? Houve ameaças ali, ele estava bastante descontrolado. Enfim, a gente procurou não interferir muito na condução que a Polícia Federal estava fazendo da transferência. O importante é que a transferência ocorresse como ocorreu. Como a ambulância não chegava, o coronel foi levado ao Hospital das Clínicas. Sempre escoltado, o coronel Ferreira deixou o hospital em direção ao aeroporto de Vitória. Isso é uma máxima que eu tenho na minha vida como juiz. Eu só dou uma ordem que eu posso fazer cumprir. Então isso eu e ele, a gente tinha a mesma dinâmica de que se chegamos a ter que dar essa ordem, a ordem vai ser cumprida. O juiz ficou aborrecido com tanto atraso. Eu vou mandar investigar isso tudo. E havendo qualquer indício de descumprimento de ordem de poder judiciário no caso, o doutor Henrique Erkenhoff deve tomar as providências para remeter ao ministro e sugerir intervenção se for necessário. A rua foi fechada. 3 tiros acertaram a cabeça, o ombro e o peito. A informação que nós temos é que foi um crime de mano. Juiz Alexandre Martins. Juiz Alexandre Martins. Juiz Alexandre Martins de Castro Filho. Estou pedindo providências. E ele falou comigo, olha, eu estou sendo ameaçado. O ministro garantiu a segurança dos 2 juízes. Nós não acreditávamos que eles teriam coragem. Eu estava em casa. Ia para a academia também, mas me atrasei. E acabou de dar uma notícia aqui na Vitória que mataram um juiz lá. Foi eu mesmo.